Deixa eu colocar o Sérgio Amaral, jornalista, chefe de jornalismo da Band Brasília, toda sexta-feira conosco aqui, ao vivo no Jornal Gente, porque parece que tá sobrando dinheiro, né, Sérgio? E essa semana tá terminando com aquela expectativa de aumento da base de recebimento do auxílio emergencial. Se tá sobrando dinheiro, vai ter, de fato, aumento nessa base. Sim ou não, Sérgio? Bom dia para você. Bom dia para você, Thaís, Pedro, Edu. Olha, antes de responder essa sua pergunta, me dá licença, Thaís, só para fazer um comentáriozinho curtinho sobre essa questão da portaria que o Eduardo estava falando aí. Eu sou de uma cidadezinha lá do sul de Minas chamada Guapé, cidade desse tamanhozinho assim. Lá em Guapé o pessoal deve estar ouvindo o Edu e falando assim, e eles não ficam nem vermelho? Fica vermelha a cara sem vergonha. É duro um negócio desse, né? Agora, Guapé, tô vendo aqui, respondendo, Sérgio, 14 mil habitantes. sim, Pertinho ao de lado da represa. Varginha. Pertinho de Varginha, ao lado da represa de Furnas, a gente tem belas praias de água doce lá em Guapé, tem o Paredão, que é uma baita de uma cachoeira maravilhosa, um parque lindo. Quem não conhece, vai conhecer Guapé, viu? É o paraíso aqui na Terra. Mas então, deixa eu responder para você essa questão aí do auxílio emergencial. O dinheiro vai cair sim, e essa medida tem dois motivos especiais, né? Primeiro, o Congresso aprovou a volta do auxílio emergencial e limitou o valor a ser gasto em 4 meses a 44 bilhões de reais. E como a média é de 250 para cada beneficiado, né? Varia de 150 a 375, seriam aí R$ 1.000 em 4 meses para cada um, o que daria então para 44 milhões de pessoas. O que aconteceu? Na hora do pessoal fazer o cadastro, né, o pessoal que ganhou esse benefício ano passado, muita gente ficou fora justamente por problemas no cadastro, erro de preenchimento, dado errado, a própria burocracia do Ministério, um monte de coisa. Com isso, o auxílio começou a ser pago a pouco mais de 38 milhões de pessoas, e com uma sobra de dinheiro aí na faixa de 5 a 6 bilhões de reais. Então, segundo, esse foi o primeiro motivo. O segundo é o seguinte: o Planalto está procurando pauta positiva para contrapor a CPI da pandemia, né? O presidente tem orientado os auxiliares todos que o momento é de criar boas notícias. Tem uma visão, em parte do governo, tipo assim, pessoal, temos que fazer alguma coisa, senão a CPI engole a gente. Daí a necessidade de revisar esse cadastro do auxílio emergencial e incluir mais gente. Essa nova leva aí, Thaís, pode chegar aí a pelo menos 4,5 milhões de pessoas, até um pouco mais. Mas tem uma coisa, hein? Não é aumentar o auxílio, trazer mais gente nova para ganhar essa grana, não. É uma reincorporação de gente que ganhou o benefício ano passado, ficou fora desse primeiro momento e com a revisão dos cadastros volta a receber, porque tem dinheiro previsto para isso, Ô né? Sérgio, tem uma questão. Thaís, só uma coisinha, Pois não. eu estava esquecendo aí de uma coisa importante. Os técnicos do governo eles estão estudando a possibilidade até de antecipar as próximas parcelas, né? A primeira, a gente lembra, foi adiantada em alguns dias, né? Em uma semana, se não me engano. Então, tem chance também de adiantar as próximas parcelas. Tem um negócio aqui no auxílio emergencial que, assim, uma portaria resolveria. Igual resolver aqui o problema da cúpula. Estão pagando o auxílio emergencial para quem recebia já o ano passado. Não foi refeito o cadastro para esse pagamento. E a gente está vendo, as estatísticas estão mostrando que o desemprego aumentou no começo desse ano, no primeiro trimestre. Ou seja, tinha gente que não estava desempregada no ano passado, que está desempregada nesse ano. Esse sujeito aqui não tem direito ao auxílio. E aquele que recebeu no ano passado e teve a ventura, né, teve a sorte de ser reempregado, ele vai receber. Daí esse sujeito que não deveria receber, ou ele vai enfiar o dinheiro no bolso, ou ele vai ter que fazer uma saga para devolver o dinheiro para isso. Não quero, porque depois vai cair imposto de renda, não é certo. Enfim, qual a razão que ele tem? Ele vai passar por uma saga, pegar uma RGU, não me lembro como é que chama direito, então você tem que pegar um troço lá para devolver o dinheiro para a Receita. Olha, os caras não conseguem acertar uma inteira. É um negócio inacreditável, Sérgio. E eu vou te responder do mesmo jeito que eu respondi ao seu outro comentário. Fica vermelha, os caras sem vergonha. Os caras não ficam nem vermelhos, né, doutor? É dureza. Os técnicos do Ministério, o Ministério da Cidadania, né?
Eles dizem que fazem o que podem, que tentam cercar isso aí de todo jeito, só que a base é muito grande. É verdade, a base é muito grande, mas se está se fazendo um programa, está se criando um programa, está se mudando o programa e tem isso aí que você está dizendo, muita gente que estava empregado hoje está desempregado. E tem sim, felizmente, aqueles que ganharam o auxílio ano passado, felizmente, alguns conseguiram realmente se colocar no mercado formal, com carteira assinada e tudo. Então, em tese, eles não deveriam ganhar. E esse dinheiro, muito provavelmente, vai cair na conta deles. Como fazer para devolver? Você tem razão, vai ser uma saga. Ô Sérgio, ô Pedro, bom dia. O que a gente pode destacar da primeira semana da CPI da pandemia? Você que está aí em Brasília, qual que é o grande fato, a grande declaração que nós tivemos aí nessa semana? E também já, se você puder projetar, né, a expectativa para a semana que vem. Olha, o principal foco, né, da ala oposicionista e o que me chamou a atenção, tá, Pedro? É o foco da ala oposicionista e da chamada ala independente, né? Parece muito claro que essa turma aí está querendo mostrar que, apesar do governo já ter tido 4 ministros da saúde, o ministro de verdade não foi nenhum desses 4, dos 3 que já sentaram na cadeira e o que está sentado ultimamente. O ministro de verdade, quem manda de verdade ali, sempre foi o chefe deles, o presidente da República. E se algum ministro, ou algum ex-ministro, ou o ministro, se alguém tiver que ser punido por eventuais erros ou omissões, que seja. Mas, na visão desses senadores, o que está me parecendo muito claro é que ninguém se esqueça de quem realmente toma as decisões. Esse aí parece ser o roteiro muito clarinho da comissão, um roteiro que deve ser seguido à risca. E a maioria oposicionista independente, Pedro, não parece muito disposta a deixar que os governistas cresçam, não, viu? Isso também ficou muito claro em vários momentos, como ontem, por exemplo, né? Eles fizeram uma pressão enorme sobre o ministro Marcelo Queiroga, que ficou ali dando uma de vaselina, né? Não queria, estava pior que peixe saboado. Ele não queria dar nenhuma opinião sobre a questão do uso da cloroquina. Os governistas tentaram diminuir, minimizar essa pressão dos oposicionistas, né? Tentaram salvar o ministro Queiroga, e a ala da oposição não deu nenhuma chance para essa tentativa. Foi torpedo atrás de torpedo. Então, eu acho que isso aí me parece ser o principal foco, o principal destaque. Eu coloco isso até na frente dos depoimentos que aconteceram, viu, Pedro? Olha, grandes momentos da CPI ontem. Então, grandes, vocês entendam aí de forma irônica. Primeiro aqui o momento em que houve uma irritação dos senadores quando o Marcelo Queiroga fazia ali aquela ginástica verbal, em alguns momentos até constrangedora, para falar que sim, pero que não, e fugir da cloroquina de qualquer jeito. Eu estou aqui na condição de testemunha. O senhor está pedindo para eu fazer um juízo de valor. O senhor compartilha ou não as opiniões do presidente? É uma pergunta objetiva. O senhor pode dizer sim ou não. Não tenho que fazer juízo de valor a respeito das opiniões do presidente da República. Bem, o governista Marcos Rogério, do Democratas, acusou o relator Renan Calheiros de tentar forçar o ministro da Saúde a falar o que não sabe. Presidente, o relator está tentando induzir a testemunha. Isso não é permitido. Não, senhor. Não, isso não é permitido. Senhor. Até minha filha de 12 anos falaria sim ou não. Senhor presidente, não se trata de sim ou não, senhor presidente. Não, senhor. Não se trata de sim ou não. Não, A questão é, se o presidente deu ordem para fazer ou não, ele responde sobre fatos. Não foi ordem. Não foi ordem. Não faça pergunta por mim. Aí o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que o ministro Marcelo Queiroga precisava dar respostas claras. Eu lhe aconselho a Vossa Excelência ser bastante objetivo e falar somente a verdade aqui, para que não haja, mais tarde, problemas pessoais. Depois disso, Marcelo Queiroga respondeu isso aqui. Peraí, Fernando, pode deixar senador Fernando Bezerra. Senador, eu lhe aconselho a Vossa Excelência ser bastante objetivo e falar somente a verdade aqui, para que não haja, mais tarde, problemas pessoais. Esse medicamento não tem efeito, não houve qualquer tipo de pressão de quem quer que seja para a manutenção de qualquer fármaco em protocolo clínico e diretriz terapêutica.
É isso, CPI sempre é assim, né? Sérgio Amaral, Eduardo, Pedro, tem esses momentos mais tensos e tem a questão também agora envolvendo o ex-ministro Pazuello. Me parece, deixa eu ver o que vocês acham, mas que quanto mais passa o tempo sem que ele deponha a CPI, mais os senadores que estão ali querendo comê-lo vivo vão ter elementos para realizar esse objetivo. Dá para fazer um teste de PCR, dizer que se tem ou não Covid, mostrar e falar, ó, tô liberado. Estou à disposição de vocês. Essa questão, essa sensação que ele está transmitindo de que ele está protelando, fugindo da CPI, pode se voltar contra ele, não? Olha, na minha opinião, primeiro tem que ver uma coisa. Ele não disse que estava com a Covid, né? Ele disse que teve contato com 2 assessores que foram positivados. Então, poderia estar com a Covid. Eu acho que, novamente, né, se não me engano, aquele célebre vídeo lá dos senhores, é simples assim, um manda, outro obedece. Se não me engano, ele estava recluso por conta da Covid. Exatamente, tanto que ele estava de camiseta, você lembra, Sérgio? Nessa imagem, ele estava ali na quarentena por Covid. Exatamente, e nenhum dos dois, nem ele nem o presidente, de máscara, né? Mas isso é mero detalhe, né? E outra coisa, desculpa, o Eduardo sempre dá uma risada como se eu tivesse querendo incensar a minha pequena Guapé. Mas dá licença, Edu, eu vou falar de novo da minha Guapé. Quando eu era criança, estava lá, eu me lembro quando eu aprontava alguma coisa na rua, a minha mãe falava comigo exatamente o que o senador Omar Aziz falou aí com o ministro Queiroga. Olha, eu te aconselho a agir direitinho, porque senão, quando chegar em casa, a gente acerta, a gente sabe, né? Foi mais ou menos isso, não foi nem uma ironia, não. Foi deixar claro, olha, se o senhor não falar a verdade, quem vai se lascar não sou eu, não. A gente se acerta depois. Então, é uma situação... É aquilo que eu estava falando, né? Eles não deram a mínima margem até para que os governistas saíssem em auxílio ao ministro. Sobre o Pazuello só, Sérgio, era bom só a gente lembrar também, né, que ele disse que não pode ir à Covid porque teve contato com alguém aí que estava com sintomas da doença, mas está recebendo ministros, está recebendo lá conselheiros, né, no hotel onde mora em Brasília aí, né? Exatamente, foi flagrado, né, pelos nossos colegas do Jornal Estado de São Paulo, recebendo o ministro Onyx Lorenzoni. E certamente, né, a gente sabe que isso é do jogo, faz parte do jogo, todo mundo que está envolvido na CPI se prepara antes de prestar os depoimentos. E a gente sabe que já há 2 semanas o ex-ministro Pazuello está sendo preparado, está fazendo o famoso media training, né? Só o CPI training, né? E certamente o ministro Onyx foi dar a cota de contribuição dele lá para o ex-ministro Pazuello. Agora, ele não poderia ter ido, né? Se tem um com suspeita de ter contraído a Covid, não se recomenda o encontro, não se recomenda o contato. Ou seja, isso aí aumentou nos senadores da CPI aquela impressão que era muito forte, agora é quase uma certeza, de que essa história do contato com o pessoal positivado foi apenas uma desculpa para ele se preparar mais tempo. Agora, ele está se socorrendo também de um deputado, né, de um ministro deputado que nunca foi muito bem quisto dentro da própria Câmara. Não entendi, desculpe. Desculpa, Sérgio, eu estava falando aqui, não vi que o microfone estava aberto, por favor. Tudo bem. Ele tem, apesar de anos lá dentro do Congresso, ele tem, principalmente depois de ter assumido o posto no governo Bolsonaro, ele começou a colecionar alguns desafetos. E um dos maiores desafetos dele está justamente na CPI, é o relator da CPI, né? Foi aquela briga toda para eleger o Alcolumbre, isso foi ideia de Onyx e Renan Calheiros até hoje, ó, tem isso aí atravessado na garganta. Então, mais uma pitadinha, um tempero muito amargo, ou uma pimenta muito ardida aí para o Pazuello digerir quando for depois a CPI. O Eduardo, no CPI Training, que nem disse o Sérgio, bom, né? como quem seria ali, desempenharia o papel de Renan Calheiros e como ele faria?
Tem alguém treinando o Pazuello para a CPI? Eu acho que ele falaria mais ou menos aquilo que se dizia para o Sérgio Amaral quando ele era pequeno. Olha, fale o que você falar, não fica vermelho, viu? Só assim, viu, Sérgio? É por aí. Agora, com certeza, uma das coisas que ele vai fazer é tentar assumir tudo, ou pelo menos ele está sendo orientado, né, a fazer na CPI, assumir como técnicas todas as decisões que ele tomou lá no Ministério da Saúde. E ele provavelmente vai querer tapar o sol com a peneira, né? Ele está sendo orientado para, olha, tudo decisão técnica, decisão minha, tudo, não recebi ordem do meu chefe para fazer isso ou para fazer aquilo. Mas contra ele o que tem? Tem que o ex-ministro Tais saiu porque não concordava com o uso da cloroquina. Uma das primeiras atitudes dele foi colocar a cloroquina no protocolo do Ministério da Saúde. E o fatídico vídeo, né? Senhores, é simples assim, um manda, o outro obedece. Isso aí vai ser difícil apagar isso aí da memória, né? Sérgio Amaral volta sexta-feira que vem aqui no Jornal Gente com a crônica da semana de Brasília. Obrigada, Sérgio. Bom fim de semana. Um beijo. Beijo para vocês. Abraço pro pessoal bom fim de semana. Guapé, até a próxima sexta. Abração para Guapé.